O dia depois dos protestos, Congresso Nacional foi o foco do ato que reuniu 5 mil pessoas em Brasília e 75 mil em todo o país. E agora precisa dar respostas à sociedade. Reforma da Previdência. Planalto apresenta hoje projeto de mudança nas regras da aposentadoria. E Enem, adiamento da prova nas escolas ocupadas em novembro, leva a um dos maiores índices de abstenção do país. Mais de 40% dos candidatos deixaram as provas de lado. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora do Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. E 5 mil pessoas foram à esplanada dos ministérios de forma pacífica protestar em favor da Lava Jato e contra a corrupção. O nome do presidente do Senado, Renan Calheiros, foi o mais citado da lista das insatisfações. Houve manifestação em todas as capitais brasileiras. Calcula-se que 75 mil pessoas tomaram as ruas do país neste domingo. Aqui na capital, o protesto não durou mais que 3 horas, atrapalhado pela forte chuva. Com um esquema de segurança reforçado, a polícia revistava todos que entravam na esplanada dos ministérios. Bolsas, mochilas e faixas não podiam entrar com objetos que pudessem ser usados em atos violentos. Mais de 1.500 homens da Segurança Pública do Distrito Federal e outras dezenas da Polícia Legislativa estavam de prontidão. Nós isolamos toda a esplanada, aqui na via N1, via S1, às vezes S2, está tudo fechado. Esse é o grande diferencial de uma operação em dia não útil, porque nós podemos fechar e fazer a revista com eficiência. O auge do protesto em Brasília reuniu cerca de 5 mil pessoas na frente do Congresso Nacional, de acordo com os cálculos da polícia. Eles pediam o fim da corrupção com a aprovação pelo Congresso do projeto original com 10 medidas encaminhadas pelo Ministério Público e também apoiavam a Lava Jato. O Congresso Nacional colocou as medidas ao avesso. Ninguém podia, no pior pesadelo, imaginar que isso pudesse ser feito. É necessário o pessoal mostrar a cara e ir para a rua, porque da forma que está, não tem condições de continuar. Venho a todas as manifestações, em todas elas eu trago banner e eu sou inconformado com essa política trapaceira e desorganizada e desonesta que nós estamos vivendo no país. Os manifestantes também queriam o afastamento do presidente do Congresso, Renan Calheiros. Por meio de nota, Renan disse que as manifestações são legítimas e, dentro da ordem, devem ser respeitadas. Por volta do meio-dia, o fim da manifestação acabou sendo precipitado por uma chuva forte que caiu aqui na esplanada dos ministérios, forçando o desligamento dos carros de som e fazendo com que muitos manifestantes deixassem essa área. Os presidentes da República, do Senado e da Câmara enviaram notas sobre os protestos. Temer disse que a força e a vitalidade da democracia foram demonstradas mais uma vez e que os movimentos fortalecem nossas instituições. Renan Calheiros entende que os atos são legítimos e devem ser respeitados. Já Rodrigo Maia disse que a Câmara recebe as manifestações com total respeito e que o que se viu ontem fortalece o compromisso do Poder Legislativo com um debate democrático de ideias, mas a voz das ruas foi bastante clara ontem, Cláudio Humberto. Pois é, Rodrigo, foi mais um dos brados retumbantes da nossa pátria. Olha, o que a gente viu ontem foi o país se levantando contra a impunidade, contra as manobras marotas do Congresso Nacional, sobretudo no projeto daquela proposta de 10 medidas de combate à corrupção. Um dos nossos entrevistados usou a expressão políticos trapaceiros. É exatamente, ele tem toda a razão, né? A boa notícia é que a Operação Lava Jato, que recebeu o apoio maciço de todo o Brasil, as manifestações foram realizadas em quase uma centena de cidades brasileiras. A boa notícia é que a Lava Jato está fazendo o seu papel, mas resta ao eleitor o papel definitivo nisso tudo, que é na hora do voto, botar essa gente de volta para casa ou então mantê-las na cadeia, onde boa parte deles merece estar. O deputado petista Marco Maia e o ex-senador pelo PMDB e hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, foram alvos de mais uma fase da Operação Lava Jato. Os dois chegaram a ser citados na delação premiada de Léo Pinheiro e teriam recebido propinas milionárias para proteger a OAS da convocação na CPI mista da Petrobras em 2014.
Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes ao vivo é Renata Dourado, já está com a gente por aqui, mas é mais uma semana, começa a cooperação, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí acompanhando o Band Cidade primeira edição. Mais uma semana que começa com a operação. Nesta operação de hoje, a Polícia Federal cumpre aí 9 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília, no Rio Grande do Sul e também na Paraíba, endereços residenciais, comerciais, funcionais, né, ligados aí ao deputado Marco Maia e ao ex-senador Vital do Rego. Então, essa operação de hoje, Rodrigo, é para investigar possíveis irregularidades que teriam acontecido em 2014, quando Vital do Rego presidia uma CPI mista para investigar possíveis irregularidades voltadas, relacionadas com a Petrobras, e o deputado Marco Maia era o relator dessa CPI. Então, a suspeita é de que os dois teriam recebido dinheiro, propina, né, chamou-se aí de pedágio, para não convocar empreiteiros que também estariam ligados a essas irregularidades. Então, a gente lembra que em 2014 foram criadas 2 CPIs. Uma CPI mista para investigar essas irregularidades, né? Como a gente está falando aqui, que Vital do Rego era o presidente e Marco Maia era o relator, e uma outra CPI, especificamente no Senado, também para investigar essas mesmas irregularidades, onde Vital do Rego também era o presidente e Gin Argello era o relator. A gente lembra que Gin Argello, ele foi preso e condenado a 19 anos durante aí essas investigações pela mesma acusação de ter recebido dinheiro, de ter recebido propina também, para não convocar esses empreiteiros aí que estariam ligados a essas irregularidades. Então é isso que a Polícia Federal está investigando. Em maio deste ano, o Teori Zavascki, ministro do Supremo, decidiu aí, aceitou a abertura desse inquérito também para fazer essas investigações. A gente lembra que o senador cassado, Delcídio do Amaral, em suas delações premiadas, também citou essas possíveis irregularidades, e esses empreiteiros aí, esses grandes empresários, teria citado inclusive valores, disseram aí que pagaram 5 milhões de reais para esses parlamentares aí, para que os nomes deles não pudessem ser citados, não fossem citados, e eles também não fossem convocados. Então é isso que está sendo investigado. Nenhum dos dois até agora divulgou nenhuma nota a respeito dessas operações. Pode ser, existe uma expectativa que o deputado Marco Maia convoque uma coletiva hoje para falar, enfim, dar os argumentos dele a respeito dessa operação de hoje. Mas nenhum falou até agora sobre isso. E é isso, tudo que foi apreendido até agora na casa, nas residências deles, vai servir de base, de apoio para o aprofundamento a respeito dessas denúncias gravíssimas. Rodrigo. Obrigado, Renata. E são gravíssimas mesmo, né? Porque, segundo a investigação, eles usavam a CPI para fazer corrupção. Exatamente. Olha, essa CPI mista da Petrobras foi criada exatamente numa tentativa do Congresso Nacional de controlar as investigações, porque as investigações davam conta, como acabou sendo comprovado, de que roubaram a Petrobras, roubaram bilhões e bilhões de reais da Petrobras, um roubo que começou no governo Lula e só foi interrompido no governo Dilma com a Operação Lava Jato. E aí o presidente do Congresso indicou para essa CPI o seu presidente, que era o senador Vital do Rego, muito ligado a Renan Calheiros, e também o seu vice-presidente, que era o senador Gin Argello. O senador Gin Argello já não tem mais mandato, é por isso que, sem foro privilegiado, ele foi julgado pelo juiz Sérgio Moro, que tem uma mão bastante pesada e é rápido também em suas decisões, e condenou o Gin Argello a 19 anos de prisão. Desta vez, a busca e apreensão em endereços de Vital do Rego, na Paraíba e Brasília, e de Marco Maia, que foi presidente da Câmara, deputado do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, essa nova operação de hoje foi ordenada pelo ministro Teori Zavascki, que é o relator do caso da Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E esses dois devem vir a ser julgados pela segunda turma, porque não serem presidentes de nada, eles serão julgados pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E as manifestações deste domingo foram bem diferentes das cenas de guerra da terça passada, quando um grupo de vândalos entrou em conflito com a polícia em um ato contra a PEC do teto de gastos. O fim de semana foi de mutirão de limpeza do Museu Nacional. O movimento do bem começou nas redes sociais e foi liderado pelo apresentador do Minha Brasília, o Daniel Zucco.
Crianças, famílias e grupos de amigos reunidos na esplanada por um único motivo: limpar o patrimônio público. Nossos monumentos de Brasília, eles têm que ser preservados, e eles são tombados, são públicos e eles são do povo. Eles não podem ser uma tela de expressão do grupo A, do grupo B, do grupo C. E foi debaixo de um dos principais atrativos da capital do país que vândalos deixaram marcas de guerra em um protesto violento contra a PEC do teto de gastos. Monumentos, carros e prédios públicos ficaram destruídos. Foi então que Daniel Zucco, apresentador do programa Minha Brasília aqui da Band, teve a ideia de amenizar os estragos. Foi natural. Uma pessoa que conhece um, conhece outro, foi marcando, olha, essa galera também fez assim, os vídeos tiveram mais de 100 mil visualizações e a gente acabou se conhecendo virtualmente, né, se adicionando nas redes sociais e marcando de vir hoje. Os dois grupos marcaram de vir hoje, a gente se conheceu pessoalmente aqui e tem ideia de continuar, fazer outras ações em outros lugares para que a gente consiga trazer o orgulho candango, né, trazer Brasília para cima. E não é que deu certo? Esse professor, assim que soube da iniciativa, abraçou a causa e quis logo participar do ato. A ideia é acabar com a sujeira no nosso museu e convocar o governo do Distrito Federal a ser o primeiro limpão, a limpar mesmo, a vir para cá e a trazer o seu exército de servidores e de recursos para não permitir que a pichação e o vandalismo prevaleça nem um segundo. E aos poucos, o Museu Nacional foi voltando à cor original. Tudo graças às mãos desses ajudantes que mostraram que a união pode fazer toda a diferença. A indignação tem que ser expressada. Não num patrimônio de todos. É isso que a gente acha que é desnecessário. Você macular o que é de todos, o que é da população inteira, que é o dinheiro público, para pedir mais dinheiro público. É meio até incoerente, né? Não quero que gaste menos, mas eu vou provocar um gasto fazendo isso. É até incoerente essa história. Agora, que bela iniciativa. Agora é bom lembrar que os responsáveis por essa confusão, essa baderna toda, só assinaram um termo circunstanciado. Não, seis dos responsáveis, né? A Polícia Militar não prendeu essas pessoas, chegaram aqui em dezenas de ônibus e foram embora, fizeram essa bagunça toda e foram embora absolutamente de maneira impune. Mas são conhecidos os organismos ou as entidades que organizaram o badernaço da semana passada. Foi o Partido dos Trabalhadores, a CUT, a UNE, etc., MST. Então a polícia sabe, o governo do Distrito Federal sabe exatamente quem foi que praticou aqueles atos criminosos, ou pelo menos são responsáveis por eles. Por isso, a gente considera bastante meritória, exemplar mesmo essa atitude de cidadãos que amam a nossa cidade, ajudando ali a limpar aquela nojeira que eles deixaram, mas é preciso que o GDF cobre o custo disso tudo dos delinquentes, dos criminosos que emporcalharam a nossa cidade e que também destruíram o patrimônio público, o patrimônio privado, incendiaram 5 automóveis, minha gente, é preciso lembrar disso. Eles também depredaram 7 ministérios, depredaram o mobiliário urbano, placas indicativas, pintaram e bordaram e não é justo que não paguem por isso. E a seguir, em balanço da segunda edição do Enem, o ministro da Educação anuncia consulta pública para mudanças na estrutura da prova. Band Cidade, volta já.